Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Eu tô até suspirando e corrido para poder conseguir esse tempinho para a gente gravar mais um episódio, mas graças a Deus, vamos respirar fundo que a gente consegue. Que bom que você tá aí, alegria imensa poder compartilhar com você uma porção preciosa da palavra de Deus. Isso que a gente faz aqui com tanto carinho, com tanta dedicação, só Deus sabe o esforço, às vezes ele é imenso, mas Deus tem nos ajudado, nos dado graça para estar aqui há vários anos, fazendo o que mais gostamos de fazer, que é meditar na palavra de Deus, e procurar entender e aprender a vontade dele para as nossas vidas, e que essa paixão ela enche o seu coração também, e que a palavra de Deus se torne algo precioso para você. Então hoje Atos capítulo 10, parte 3, episódio de número 820, 10ª temporada. A gente está meditando nesse personagem fantástico que foi Cornélio e como as portas elas se abriram para o evangelho ser pregado aos gentios. Uma expansão ali do que antes estava ligado somente ao judaísmo e agora começa a se expandir por todos os lugares até chegar a gente aqui hoje. Tantos séculos depois, até milênios depois. Então, a luz do céu no portão aberto de um novo mundo. Leia o capítulo da Bíblia, escute todos os episódios e em oração, em temor, para você poder compreender aquilo que Deus tem para o seu coraçãozinho, tá bom? Reveja comigo todos os preparativos feitos para a revelação que agora ela é concedida aqui no texto. Os ensinamentos de Cristo, sua comissão aos apóstolos, Estevão, Paulo, em Samaria, a responsabilidade de Pedro em relação à chave, aquilo que ele ligasse na terra seria ligado no céu, a sua visita a Jope, a sua mente provavelmente já estava trabalhando, sendo trabalhada naquele problema. E aí a gente vê aqui os dois mundos face a face, o gentio e o judeu. Ambos são palcos de manifestações espirituais. As duas correntes de graça fluindo, prontas para se fundirem em um amplo rio de nova vida. Agora torne os dois homens como tipos ou duas formas diferentes de pensamento e fé. Pedro, Cornélio. Ambos os mundos precisam dessa comunicação sobrenatural. O novo mundo, isto é, a nova humanidade a ser chamada, uma união entre gentios e judeus. Cristo fazendo a paz entre eles. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22. Era como a luz descendo do céu através de um portão aberto. Tal visão era necessária para dissipar a escuridão da mente de Pedro e assegurar sua fé. Ele estava praticamente fraco. Veja sua controvérsia com Paulo em Gálatas 2. Um retorno à posição original do homem na criação. Todas as distinções entre limpo e impuro foram superadas posteriormente à criação. Veja Gênesis 1. A autoridade ela remove o que estava prescrito. Deus purificou. Embora a visão aqui ela possa ter afrouxado o preconceito, ela não era em si um mandamento. Ela prepara o caminho, ela mostra a porta aberta, mas não é em si um substituto para o Espírito de Deus. Aprenda com isso que toda ajuda desse tipo, ela deve ser usada com uma dependência de uma ajuda ainda maior. O ensinamento direto do Espírito de Deus, tanto por meio de fatos quanto de palavras.
Não existe nada comum, meus queridos, aos olhos de Deus, versículo 14 e 15 do capítulo 10 de Atos. Introduza como um relato da visão de Pedro, observe como ela afetou a mente de alguém tão absorvido por noções judaicas, percepções judaicas da vida. Na época de Nosso Senhor, as leis do puro e do impuro, elas eram escrupulosamente observadas. E os apóstolos ainda não haviam percebido como o novo Espírito do reino de Cristo os libertaria das amarras e limitações de um mero cerimonial judaico. Deus, por meio dessa visão, ele corrigiria praticamente 2 erros predominantes. Primeiro, que o seu favor foi concedido apenas a certas classes e indivíduos definidos da humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira. Segundo, que seu serviço se baseava na obediência a meras regras externas, que outrora tiveram sua utilidade e significado, mas não eram necessariamente expressões de amor e devoção sinceros. O primeiro erro foi corrigido na visão pelo lençol estendido, que era uma figura do mundo amplo, e os 4 cantos como as direções nas quais o evangelho deveria ser levado agora para todo o mundo. O segundo erro foi corrigido pela obliteração de todas as distinções formais, no anúncio de que o que Deus purificou, o homem não pode chamar de comum. Pois Deus receberá o amor, a confiança e a adoração de quem Ele quiser. Não chames tu comum ao que Deus purificou, ou impuro. Deus afirma que toda a terra está livre para receber a mensagem do Evangelho. Todas as deficiências e barreiras, elas foram removidas para sempre. E Ele não reconhece mais as distinções entre eleitos e não eleitos. Aqui, aos gentios também é concedido arrependimento para a vida. Isso tudo pode ser demonstrado que Deus, como Criador e Preservador, Ele cuida de todo o seu mundo, de que Ele, como governante paternal, se preocupa com o bem-estar moral do mundo inteiro, e que ao lidar com crianças teimosas e rebeldes, devemos conceder que Ele busca realizar a salvação de todos. Esta verdade é a própria vida do nosso trabalho missionário. Nós somos ordenados a pregar o Evangelho a toda criatura, com a perfeita certeza de que Deus deseja de que todos os homens se salvem, embora sabemos que não irão, e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta verdade ela é frequentemente aceita com muita dificuldade. Após forte conflito com preconceitos limitantes, muitas vezes é considerado um mero sentimento. E talvez para poucos homens seja a inspiração para nobres labores e sacrifícios que foi projetada para ser. Como nos impeliria ao trabalho missionário se realmente acreditássemos que Cristo deseja que todos os homens venham a Ele e que os levemos. As limitações dessa verdade elas foram encontradas no judaísmo. O favor especial a uma raça em particular, ou como podemos melhor expressar, o chamado especial de uma raça para uma obra, um testemunho específico, não pressupõe ou envolve a indiferença divina para com os demais. Nós poderíamos dizer mais sabiamente que todos os chamados especiais de uns poucos foram feitos em prol do todo. E o amor de Deus pelo mundo o fez confiar uma revelação especial à confiança dos judeus. A distinção entre puro e impuro na comida, ela representava uma distinção entre puro e impuro entre judeus e gentios. Mas as coisas impuras ainda eram de Deus e usadas por Ele para outros propósitos, embora não apenas para alimentação. Não eram coisas desprezadas ou rejeitadas, mas cada uma tinha sua missão. Portanto, os gentios não estavam fora do cuidado e do favor de Deus, porque os judeus estavam.
Eles também ocupavam os lugares que ele designou e realizavam o trabalho que ele desejava. E pode-se ainda demonstrar que as limitações judaicas elas eram propositalmente temporárias e educativas, preparatórias para o advento de Cristo, em quem e por quem o pensamento divino para toda a raça poderia ser plenamente revelado. O Evangelho é para os filhos dos homens, judeus, gentios, gregos e romanos, presos e livres, todos encontram-se como pecadores aos pés de Cristo para receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Ora, não há nada de comum aos olhos de Deus. Cada alma é uma alma inestimável, pois foi comprada com sangue precioso, o sacrifício infinito do Filho de Deus. Pedro ele ficou perplexo com esta visão impressionante do lençol descendo do céu. Todo o preconceito judaico foi refutado por ela, e uma nova visão do propósito de Deus no Evangelho, bastante deslumbrante para a sua visão desacostumada, foi revelada. Bem poderia ele hesitar, mas quando Deus nos dá uma nova visão da verdade e do dever, não demora muito para que ele nos chame a agir de acordo com ela. E assim também neste caso, muitas vezes, os sentimentos na mente, elas coincidem com ocorrências externas. Eles se unem e indicam irresistivelmente a vontade de Deus. Enquanto Pedro indaga o significado do que vira, os estranhos à porta o interrogam. Então vem a intimação interior do Espírito. Eis que 3 homens te procuram, Pedro. A clareza do chamado divino. Nós percebemos isso. Levanta-te, desce, vai com eles. Não duvides, eu os enviei. Felizes para nós quando o caminho do dever se torna igualmente claro. Lembremos-nos, meus queridos, de que a luz é dada àqueles que são sinceros e servem a Deus com simplicidade de coração. E quando o chamado claro é ouvido, a obediência deve ser sem hesitação. O hábito de consultar carne e sangue obscurece a consciência e talvez destrua nossa esperança de inspirações futuras. Nunca subo tão alto, disse Crowell, como quando não sei para onde vou. Isto é, em obediência ao chamado divino. Então Pedro saiu ao encontro dos homens. Cornélio, um centurião romano, havia chamado ele. Ele é um homem justo e piedoso, diz o servo. E aqui então a visão começa a se explicar para Pedro. O que o romano tem a ver com o judeu? Tudo, se Deus os une. E que se este fosse o caso aqui, era evidente demais para ser ignorado. Pois enquanto Deus revelava sua vontade de uma maneira a Pedro em uma visão, atraindo o pensamento do apóstolo para os gentios, de outra maneira ele falava ao romano, impelindo-o a enviar mensageiros ao apóstolo para que ouvisse seus ensinamentos. Que atrações secretas da providência unem vidas. Consideramos isso suficientemente? A grande lição refletida tanto na conduta de Pedro quanto na de Cornélio é que devemos ser e estar prontos a obedecer aos chamados divinos. Seja para fazer o bem, seja para buscar o bem, a disposição para receber e dar é a grande condição para sermos guiados corretamente pelo Espírito de Deus. Falar boas palavras aos outros pode ser, para alguns, a função mais nobre. Ouvi-los, para outros, o maior meio de bênção. É vontade divina unir o orador, e o ouvinte, o mestre e o discípulo. É bom quando conseguimos desviar o olhar das visões para os fatos e lidar com homens vivos. A oportunidade de agir, muitas vezes, ela dissipa essa nuvem da perplexidade. A visão na memória, os homens no portão,
o Espírito presidindo tudo. O método de Deus foi ilustrado no subjetivo e o objetivo unidos. O espírito interior, a experiência, a obra da graça no mundo exterior. A orientação providencial sendo garantida, os fatos que nos ajudarão estão à nossa espera. Há um plano de fundo do sobrenatural ao qual podemos nos referir como autoridade, o Espírito na palavra, nas igrejas vivas, no mundo. E aí a obediência do cristão é exemplificada, pois um sentimento natural é superado na presença de um mandamento divino inquestionável. Um novo empreendimento e missão é enfrentado na dependência do apoio divino. E a sabedoria, ela busca humildemente a luz para que possa ser seguida. Como a gente pode continuar preso a velhos preconceitos quando Deus abriu as portas do céu para um mundo novo e unido em Cristo? Se o próprio Senhor ordena que não chamemos comum ou impuro o que Ele purificou, quem somos nós para estabelecer barreiras entre os homens? Não podemos. Então vamos orar para a gente encerrar esse episódio fantástico. Vem comigo falar com Deus. Ó Senhor, que eu tenha olhos para ver as portas abertas que Tu me concedes. Um coração pronto para Te obedecer. Que nós possamos atender ao Teu chamado sem hesitação, Deus. E que as nossas mãos estejam dispostas a unir o mundo em amor e serviço conforme a Tua vontade. Ainda hoje, Teus propósitos. Senhor, o Teu Espírito, a Tua providência continua guiando aqueles que estão com os corações dispostos a realizar a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor me guie. Amém, amém e amém. Deus abençoe grandemente sua vida, meu querido. A gente volta no próximo episódio, juntinhos, para encerrar o capítulo 10, tá bom? Te vejo lá. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.